Olá, bom dia, paz e graça, amados. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Tudo na paz, na graça? Bem, meu irmão, hoje nós estaremos trazendo uma reflexão muito interessante, importante. Por que isso é interessante e importante? Olha, fica até o final que você vai perceber que está havendo uma campanha, mas uma campanha grande em prol da destruição da igreja. Como assim, pastor? Fica até o final que eu vou te dizer o que está acontecendo e que os irmãos estão aceitando de uma forma simples, achando isso normal, natural. E quanto que a palavra de Deus, vamos dizer assim, ela é a bússola do cristão, do crente, como ele deve prosseguir caminhada, né? Então, hoje estaremos falando de um tema central, um tema que traz, vamos dizer assim, desconforto a muitos pastores, a muitos membros de igreja. É um tema que traz, vamos dizer assim, comichão, vamos dizer bem assim, né? Mas o tema é não tocar naquilo que Deus restringiu. Nós podemos ver isso como eu vi aqui, lá em Gênesis, capítulo 3, de 1 a 3, é o que nós vamos ler, tá? O que é não tocar naquilo que Deus restringiu? Aquilo que Deus falou para mim, falou para você, quando nós aceitamos a Cristo. Diz assim, ora, bem, abriu a Bíblia? Gênesis, capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ponto. E a esta disse a mulher, quem? Adão, é assim, a serpente, quer dizer, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Interessante isso, né, irmãos? Então, veja bem, o ponto principal, o tema principal seria, irmãos, nós não tocarmos naquilo que Deus proibiu. O ponto abordado aqui que nós vamos abordar é obedecer simplesmente a palavra de Deus, sem questionamento, sem interrogação, e nem se deixar ser, irmãos, manipulado naquilo que você tem convicção e daquilo que a palavra de Deus diz. Então, se Deus diz para você fazer força, se Deus, vamos dizer assim, se Deus diz para você, não faça. Se ele disse, não, então não faça, obedecer a Deus é o início de um relacionamento saudável. Então, se eu me considero filho do Deus Altíssimo, se eu me considero da família de Deus, do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se ele é o meu pai, se eu, entre aspas, espiritualmente, se eu sou irmão de Jesus, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Não obedecer é andar por princípios próprios. Tá certo? Os princípios são os pontos que Deus colocou, que se ao cumpridos, ele te dará acesso a áreas extraordinárias, não só espiritual, mas também materiais e também princípios universais, tá certo? Ou seja, em todas as religiões, irmãos, aos que não têm religião também, por exemplo, a verdade ou o respeito, a honra precisa ser colocado em prática. Eu preciso de seu respeito, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer para poder, irmão, respeitar. Se eu não respeito, eu não obedeço. Então, vamos ver aqui, lá em Gênesis, no capítulo 12, parte B. Vamos ver aí, Gênesis 12, vou pegar aqui minha Bíblia, Gênesis 12, 2, parte B, diz assim, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Então você percebe aqui uma parte interessante, que essa parte
ser tu uma bênção, é realmente, faz parte, seja de uma oferta para o mundo, cultivando esses valores do mundo. Não, cultivar, nós temos que cultivar valores do reino de Deus e não valores do mundo. É o que nós estamos vendo hoje, o mundo já tem uns descumpridores, já tem seus descumpridores da palavra, já tem. E dos princípios de Deus e de sobra. Os pessoal que são mudando, pessoal que são do mundo, irmãos, ele tem descumprido Deus, a palavra do Senhor, constantemente. O mundo não tem compromisso com Deus. O povo do mundo não tem. Então, se ele não tem, irmãos, nós precisamos ter. Temos que ser um exemplo de obediência. Porque se Deus disse para mim, Deus disse para você, como está lá escrito em Malaquias, honrar a Deus com seus dízimos, suas ofertas, temos que fazer isso. Temos que fazer com que o dízimo, simplesmente o dízimo do Senhor, é dele. Pastor, eu não estou na lei. E, meu irmão, eu vou abrir aqui outro parênteses. Vou aqui abrir outro parênteses. O dízimo não é da lei. Tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver. Certo? Vamos dar uma olhadinha só nesse versículo aqui para a gente poder procurar entender. Já em Êxodo 32, pega aí. Êxodo, vou pegar aqui no Êxodo 32, tá? Êxodo 32. Pegou aí sua Bíblia? Êxodo 32. Êxodo 32. Qual é o versículo? 3 e 4. Vamos lá? Diz assim: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com barril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Você percebe aqui, irmão, algo muito interessante. O povo mundano, ele já tem seu bezerro. E qual é o bezerro do povo mundano? Que aquelas pessoas que não são dizimistas, não são ofertantes da casa do Senhor, colocam. Quando você vai para um bar, quando você não é cristão, você vai para um bar, vai beber. Ah, pastor, eu não bebo, mas eu fumo, se for para cigarro. Ah, pastor, eu não fumo cigarro, mas cheira cocaína, então fuma maconha. Então você percebe que de qualquer jeito você vai estar alimentando o bezerro de ouro, alimentando o Deus deste século, o Deus Mamon. Então você percebe que se você não é dizimista, quando aceita Jesus Cristo, mas você dá a sua oferta ao inimigo, ao adversário. Quando você bebe, você paga caro. Meu irmão, quando você sai para beber com seus amigos, você não gasta menos de que 20% do seu salário. 20%. Eu estou botando por baixo. Você não gasta menos de 20% do seu salário. Gasta não. Você pode fazer as contas. Eu estou falando no final de semana. Se você for levar todos os finais de semana, você vai gastar quase 40% do seu salário. Do que você ganha. Enquanto, mas você dá, porque porque o pastor, ali eu estou me divertindo. Não, você está simplesmente se autoflagelizando e morrendo, matando espiritualmente e fisicamente, porque a pessoa corre um sério risco de se tornar o quê? Um viciado na droga, corre um sério risco de ser viciado no cigarro comum, corre um sério risco de ser um alcoólatra, e você está trazendo para si maldição. Então, você não dá o dízimo na casa do Senhor, você não oferta a casa do Senhor, você está ofertando ao mundo. Ao mundo. Ah, pastor, mas se eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não faço isso, eu guardo meu dinheiro. Aí você está sendo o quê? Uma pessoa avarento. E os avarentos não entram no reino de Deus. Então você percebe que o inimigo, hoje uma campanha muito forte no YouTube, falando que os pastores são ladrão, que os pastores roubam, que o pastor faz isso. Mas ninguém fala, irmão, que os donos do bar estão fazendo, que os traficantes estão fazendo. Ninguém fala.
Então, você percebe que a briga é maior, porque como é que uma igreja vai sobreviver, meu irmão, minha irmã, se você não der sua contribuição, sua oferta, seu dízimo na casa do Senhor? Ah, pastor, eu vou dar um dízimo de R$150, como o salário é 1.500, eu vou dar um dízimo de R$150, vai fazer falta? Não vai. Porque se você pegar R$150 vamos dizer assim, de 1.500, você vai ficar com quanto, meu irmão? Né? Vai ficar com quanto? Você vai ficar com mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Ah, pastor, meu irmão, você está ficando com 90% do seu salário. Não esqueça que você, quando não serve a Deus, você está deixando de 20% a 40% para o inimigo. Ou não? Faça as contas. Faça suas contas e fale isso. Então você percebe que o mundo, mano, nós sabemos que o mundo, ele não quer que você seja um ofertante, um dizimista. Então o que é que ele faz? Ele bate, ele busca bater, enche sua cabeça, não, que o dízimo é da lei, o dízimo é da lei, o dízimo é da... Próprios evangélicos, próprio cristão diz isso. Ah, porque isso aqui é no tempo da lei. Naquele tempo da lei, você, meu irmão, não tem... A Bíblia, ela é uma só. Quer dizer que aquilo que está escrito na antiga aliança não serve para graça, serve para graça só quando é bênção. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai passar com você. Quer dizer que só serve para isso. Quer dizer, para o dízimo e a oferta não serve. Meu irmão, preste atenção. Eu estou trazendo isso aqui porque eu tenho recebido de perguntas sobre isso. Ah, pastor, mas aqui eu não quero saber se é Antigo ou Novo Testamento, meu irmão. Eu quero saber que está escrito. O que está escrito, está escrito. Você percebe aqui, pastor, está escrito sim. Olha só, vamos lá para Malaquias. Ah, pastor, mas todo mundo usa Malaquias. Não, você pode ler depois outra parte, 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala sobre isso também. Fala sobre dízimo. Não é só Malaquias não, viu? Não é só Malaquias que fala sobre dízimo, não. Malaquias dá uma ênfase, apesar que Malaquias ele fala muito também do casamento, não é verdade? Fala muito de casamento. Então, vamos ver aqui, para achar aqui o Malaquias. Malaquias ele fala grandemente sobre isso. Lá em Malaquias capítulo 3, vamos dar. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardasse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles perguntam. Deus fala sobre isso. Eu não estou falando de Jesus, né, que é o Filho do Deus Altíssimo, então, que também é o próprio Deus. É 3 em 1. Mas Deus fala, roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse texto aqui, você pode dizer, não, pastor, isso aqui era para o povo judeu. Meu irmão, não existe isso. Se eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, eu faço parte da oliveira. Eu fui enxertado na oliveira. Então, o que a raiz trouxer para mim como água, eu recebo. Eu não estou fora da oliveira, eu não estou fora do enxerto, eu estou dentro do enxerto. Então, o que alimenta a árvore, me alimenta. Então, se a Bíblia diz que o homem rouba a Deus os seus dízimos, com os seus ofertas, quem sou eu para arrancar esse texto e dizer que isso aqui só serviu para o Antigo Testamento? Quem está fazendo isso, são justamente as pessoas que não querem que você seja abençoado, quer que você seja amaldiçoado. Porque o versículo 9 diz assim, com maldição sois amaldiçoado, porque em mim me roubais, sim, todas estas nações. E está falando todas esta nação, ele está falando, pastor, está falando de Israel. É verdade, eu não estou dizendo que não está falando para Israel, não. Mas você é enxertado na oliveira. Quem é a oliveira? A oliveira não é Israel? Ou não? A oliveira é Israel. Eu fui enxertado na oliveira, você que aceitou um dia Cristo, você foi enxertado na oliveira. Então, se a raiz alimenta a esta oliveira, essa raiz está me alimentando. As leis que Deus deu a Moisés, lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos que Deus deu, e Deus interpretou a lei e deu as ordenanças, irmãos, eu posso até questionar,
Mas o dízimo e a oferta não se encontra nos 10 mandamentos, porque não faz parte dos 10 mandamentos. É uma ordem dada por Deus diretamente quando Abraão encontrou com Melquisedeque. Jacó deu o dízimo de tudo que ele disse que conquistaria. Então, meu irmão, para pensar, vamos... Ah, pastor, aquela igreja, procura uma igreja séria, meu irmão. Aquele pastor rouba, aquela igreja rouba, procura uma igreja séria. Agora, isso não é desculpa para que você não possa dizimar nem ofertar. Eu sei que esse vídeo vai ter pouco acesso, isso eu já sei, mas eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando em meu coração. Seja ofertante, seja dizimista. Não importa o que os outros dizem. Não esqueça que você está ficando com 90% daquilo que é seu. Se você não der para Jesus Cristo, não devolver para Jesus Cristo, quer dizer, se você não devolver para Jesus, você vai dar a Satanás. Você vai dar ao diabo. Então, seja dizimista, seja ofertante. Não se preocupe com aquilo que os outros estão dizendo. Porque você vai prestar conta. Está aqui o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto. Isto o quê? Nos dízimos de oferta. Diz o Senhor dos Exércitos: e se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Então, meu amado, preste atenção. Não roube a Deus. Não deixe levar por esses questionamentos do YouTube. Ah, porque é da lei. Meu irmão, está na Bíblia. E se você, volto a repetir, se você está enxertado na oliveira que é Cristo, você bebe desta água. É certo? Deus abençoe, mas não sai daqui se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Ah, pastor, eu não concordo com você. Vem aqui embaixo, se inscreve no canal. Tá certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa teu like. E compartilhe esse vídeo. Eu sei que esse vídeo vai ter muito pouco mesmo, sem, vamos dizer assim, pessoas que irão visualizar e ninguém gosta desse assunto. Mas eu não estou aqui para agradar a A nem a B. Eu estou apenas aqui passando o que está escrito na palavra. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.